Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Nesse segundo episódio, damos continuidade da série Finanças para Startups com o professor Rafael Braga. Olá, Rafael, é um prazer tê-lo aqui novamente para tratar de tema tão relevante. Muito obrigado por ter vindo. Olá, André. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Bom, Rafael, retomando aquela última questão que a gente teve no episódio anterior, o que hoje é mais importante para o empreendedor se ligar? Eu diria assim, se o empreendedor está, como você falou, né, super sobrecarregado, ele precisa escolher, né, algo para focar, seria a gestão do caixa, tá? E aí, quando eu falo gestão de caixa, é ter minimamente um planejamento de caixa, ter uma previsão, né, das entradas e das saídas de caixa, o que é algo relativamente simples, tá? Isso vai permitir com que o empreendedor monitore aquilo que se chama, né, de burn rate, né, a velocidade, a taxa de queima de caixa desse empreendedor. E aí, por que que isso é importante? A gente falou no último encontro que o que faz uma startup quebrar, no final das contas, não é o fato dela estar operando com prejuízo, né? É o fato dela não ter caixa para honrar os seus compromissos. Então, se o empreendedor ele monitora essa queima de caixa, ele sabe, obviamente, quanto caixa ele tem, ele sabe quanto caixa vai acabar, ou seja, ele sabe qual é o runaway dele, né? Usando os termos aí que as startups gostam de usar, ele vai conseguir tomar decisões de captação em momentos mais apropriados, né? Para evitar que, de fato, ele não tenha, né, essa dificuldade de honrar os seus compromissos e acabe não dando continuidade para o seu negócio. Legal, muito bom. E a gente escuta muito falar, e eu também lembro de ter assistido várias palestras suas, no tal dilema entre crescimento e rentabilidade. E essa questão é uma questão muito interessante, muito atual, porque a gente está cansado de ver na mídia, né, assistindo casos de empresas, inclusive empresas muito famosas, empresas de referência em seus mercados, que continuam a apresentar resultado negativo, né? Problemas de caixa, e elas faturando 8, 9, 10 dígitos. Eu acho que sequer poderiam ser chamadas ainda de startups. Mas, de qualquer maneira, começaram como startups e apresentam esse problema. Você podia comentar um pouquinho sobre essa questão? Esse acho que é um dilema para o qual todo empreendedor deveria depositar né, uma atenção especial, né? Porque toda startup vai passar por essa fase de ter que decidir, né, entre ser rentável e crescer, ou uma combinação entre ambos. O que a gente viu nos últimos anos, como você falou, né, foram vários casos de startups que optaram por comprar crescimento acreditando que, né, na medida em que elas alcançassem alguma escala, né, ou uma escala muito grande, elas conseguiriam, mesmo com uma margem muito pequena, cobrir os seus custos fixos e entregarem, né, resultado e, aí, portanto, gerarem valor para os seus acionistas. O que não aconteceu em muitos desses casos, porque como a gente comentou brevemente no último encontro, uma coisa é você ter um modelo de negócio validado, outra coisa é você ter o seu modelo de crescimento validado. Então, minha recomendação para todo empreendedor é injete recurso para comprar crescimento, né, para financiar o crescimento do seu negócio, quando você tiver uma validação do seu modelo de crescimento. O que isso significa? Quando você perceber que para cada unidade vendida, né, para cada serviço vendido, você está gerando uma unidade de valor adicional que, quando você atingir uma determinada quantidade planejada, de fato vai ser suficiente para você cobrir os seus custos fixos e, a partir daí, ser rentável, né? Então, tente crescer sendo, né, demonstrando que você já é ou que você pode ser lucrativo no curto, médio prazo, né? Comprar crescimento, desconsiderando completamente a questão da rentabilidade, é um primeiro passo para o fracasso. Agora, eu tenho duas perguntas que estão relacionadas, né? A primeira é que você falou a questão da escala. Você acha, então, que houve, nesses casos bastante famosos que a gente vê de grandes empresas, empresas recentes que tiveram um crescimento acelerado, você acha que houve um cálculo não adequado em relação à escala do negócio, ou seja, porque, teoricamente, com o crescimento do faturamento, você poderia diminuir, por exemplo, os custos variáveis, né? Algum tipo de custo você poderia diminuir. Você poderia ter, com esse crescimento, uma condição
de diminuição de cada unidade produzida a mais. Por outro lado, ainda que você não tivesse uma redução grande, né, se não ganhasse tanta escala, em alguns mercados, em alguns casos, não se justificaria esse crescimento acelerado pela necessidade de ocupar um espaço antes que a concorrência o faça, independente dessa rentabilidade, né? Ao mesmo tempo, a gente vê também um movimento contrário a isso, né? De valorizar o crescimento sustentado, com aquelas startups que agora não é vez dos unicórnios, é a vez das startups camelos. Né? Eu queria que você comentasse tudo isso para a gente. Então, André, de fato, assim, é um desafio, né? Assim, não é, a decisão não é simples. Se fosse simples, existia uma fórmula de bolo, né? Por isso que eu tomei o cuidado, né, de dizer que não significa que você tenha que ser rentável, né, para começar a crescer, né? Como você falou, em alguns momentos, as startups vão tentar ocupar o espaço, né, para que busquem essa rentabilidade com o ganho de escala, né? E aí o negócio se torne rentável e a partir daí você começa a gerar valor a partir da geração de caixa, da geração de riqueza para os acionistas. O problema é que a gente tem visto que obter esse ganho de escala não é tão trivial, porque adquirir um cliente novo não é algo tão barato, principalmente no mercado tão competitivo, né? Então, assim, tem vários exemplos, eu vou citar um que é muito clássico, tá? Que é o exemplo do WeWork. O WeWork, então, se você for pensar no modelo de negócio de WeWork, de locação de um espaço, onde você tem tudo ali que pode ser oferecido por um ecossistema, é muito interessante. O modelo de negócio realmente parece validado. Mas o modelo de crescimento, né, pelo menos do meu ponto de vista, claramente não estava, né? Porque reproduzir esse modelo do WeWork é algo caro, né? Principalmente pelas características desse negócio, né? Que estão normalmente em locais que são mais valorizados, enfim, né? Tem uma demanda para cada unidade que se abre, uma demanda de novas contratações, de novos investimentos. Então, claramente ali a escala era algo muito difícil de ser alcançado, tá? E isso também acontece em negócios tecnológicos. Então, é um desafio. Então, assim, a minha recomendação é, minimamente, tentar estressar a questão da rentabilidade. Os investidores estão cada vez mais olhando para isso, né? Então, para negócios que crescem, como você falou, de maneira sustentável, já com essa expectativa de se tornarem rentáveis no curto prazo, se é que já não sejam rentáveis, né? Então, obviamente, num período de crescimento, sua rentabilidade pode ser comprometida, né? Mas a escala, se você, né, já validou, né, esse modelo de crescimento, a escala vai te produzir benefícios no futuro que vão fazer com que, de fato, você consiga entregar resultados, né, e gerar valor, que é o que se espera, né? Então, de maneira geral, em finanças, o objetivo, né, dos negócios é maximizar o valor, né? É claro que a gente poderia falar de uma infinidade de outros objetivos aqui. O que eu estou querendo dizer é as decisões sobre as quais a gente está conversando levam em consideração que a gente está buscando maximizar o valor. Então, para maximizar o valor, necessariamente a gente precisa investir no crescimento, desde que esse crescimento não destrua valor. Repara que, se para cada serviço que você presta, né, você recebe menos do que você está pagando para adquirir esse cliente, né, ou, né, isso para usar os termos, as métricas mais recentes, né, ou de maneira mais tradicional, sua margem de contribuição é negativa, para cada unidade que você vende, cada unidade de crescimento está só destruindo valor, destruindo mais valor. Então, no final das contas, você vai estar injetando dinheiro, né, para destruir valor em vez de gerar valor, que é o que se espera. Tá? Então, essa dicotomia, né, como eu falei, é algo que os empreendedores precisam depositar atenção, precisam validar antes de injetar dinheiro para crescer. Então, você acha que vai ficar cada vez mais difícil captar recursos externos para cobrir esses buracos no caixa? Para cobrir buracos, se não houver a validação do crescimento, certamente, os investidores estão cada vez mais atentos a isso, em função dos casos, né, que aconteceram recentemente, casos, né, os clássicos de unicórnios, empresas muito grandes, que fizeram captações bilionárias. Por outro lado, né, as empresas que tiverem, né, como a gente comentou aqui, um planejamento financeiro
né, bem estruturado, bem executado, né, com um monitoramento desse planejamento bem feito, né, demonstrando que as decisões estão sendo tomadas com base, né, nos aprendizados decorrentes desse planejamento, e demonstrando que o crescimento, né, pode ser obtido de maneira sustentável, ou seja, o investimento para o crescimento está necessariamente associado à geração de valor, né, pelo fato das premissas estarem definidas de forma que cada unidade de crescimento adicional, né, gere valor adicional para o negócio, eu diria que esses negócios vão ter mais facilidade para captar. Acho que esse é o desafio, os empreendedores passarem a incorporar isso no seu mindset, né? De que a lógica não está mais pautada exclusivamente no crescimento, mas no crescimento com rentabilidade, com geração de valor. Rafael, muito legal. Mais uma vez, eu te agradeço. Esses assuntos aí são extremamente estratégicos para qualquer startup e eu espero que na continuidade a gente possa aprofundar essas reflexões e com exemplos práticos essas aplicações. Você que assistiu, dê um like no vídeo, compartilhe, comente e até o próximo episódio. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, um abraço.